Isa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra Obrigada. tê-la aqui, né? A gente se conhece há um tempo já, somos colegas de profissão, já trabalhamos juntas, né, Verdade. Isa? E agora a Hoff, né, veio aí com tudo, tanto na sua área como na minha área também, na parte cirúrgica. E a Isa aí na parte de Ultraformer e vários tratamentos que ela faz maravilhosos. E ela vai hoje contar para nós o queridinho Ultraformer, explicar um pouquinho para nós como que funciona nessa tecnologia que está em alta aí no mercado. Mas antes de tudo, por favor, se apresente, Isa. Obrigada, eu estou muito feliz também, muito honrada de estar aqui, né? A gente estava aí há um tempo já planejando e hoje deu certo. Então, eu sou a Isadora Ville, sou cirurgia dentista, já há 9 anos aí formada, atuo na Hoff também já desde 2018 e agora estou bem por dentro dessa parte do Ultraformer, né? Então, trabalho muito, é uma tecnologia aí que veio para somar nos nossos procedimentos da Hoff. E a gente tem trabalhado bastante com ele e tem tido excelentes resultados. Então é um prazer aqui compartilhar, né, o que eu tenho vivido, experimentado, o que eu tenho estudado muito também. E compartilhar esse conhecimento, né? Conversar sobre isso, que é muito legal, eu adoro. Sim. Tô aqui para me divertir também. Isso aí, eu sou suspeita a falar, porque eu já fui paciente da Isa, Ai. né? A Isa fez aqui um contorninho com Já Ultraformer. tá, né? Já estou ultraformizada. Ultraformizada, isso aí. Assim como os pacientes brincam botocados, né? A gente está Isso. ultraformizados. É isso aí. Então, Mas é muito legal, assim, falar do Ultraformer, porque hoje ele tem sido um tratamento de entrada nos nossos consultórios, sabe? A gente tem preconizado até iniciar muitos tratamentos de Hoff com ultrassom microfocado. E eu falo de Ultraformer porque é a marca comercial, né? A tecnologia que a gente tem lá nos cursos e tudo mais, e que é a tecnologia que eu mais trabalho. Mas a gente tem outras marcas no mercado, né? E o Ultraformer tem sido um procedimento realmente de entrada no nosso consultório, no nosso dia a dia clínico, por trazer muitos resultados excelentes, assim, e por não ser invasivo. Os pacientes gostam muito disso, sim, sabe? A gente tem ali alguns pacientes, né, que têm medo de agulha, exato. que não querem, né? Hoje os pacientes buscam muito procedimentos minimamente invasivos. Sim, né? naturais, né? Natural, Naturalidade. naturalidade. Então essa é muito a nossa filosofia, a tua também, porque eu Sim. já acompanho teu trabalho aí há um tempo. E então a gente sabe que os pacientes buscam muito naturalidade, procedimentos cada vez menos invasivos, e o Ultraformer veio aí para trazer tudo isso para nós como benefício, né? Sim, sim. Deixa eu falar um pouquinho como que ele funciona. É legal porque eu gosto de fazer uma analogia com essa questão da lupa no sol, né? Certo. Lembra quando a gente matava a formiga com a lupa no sol? Quem teve Tadinha das infância? formigas. É mais ou menos esse princípio, assim. Então, o ultrassom, ele é uma tecnologia ultrassônica, né? Ultrassom mesmo. Então, é uma frequência sonora que o nosso ouvido já nem é capaz de captar, mas que convergem em um único ponto de calor. Então, por isso que eu uso a analogia da lupa, que converge aquela luz em um único ponto, né? Fazendo ali, ó, uma microlesão tecidual. Então, Processo inflamatório processo localizado, controlado. Isso, exatamente. Então a gente causa lá micro lesões no nosso tecido que vão induzir esse processo inflamatório, essa resposta inflamatória controlada. E aí com isso a gente diz que ele faz ali um grampeamento tecidual, né? Que ele tem esse potencial de compactar tecidos. Então é muito legal. E por isso que é tão queridinho, assim, porque a gente não tem nenhuma outra tecnologia que faça esse papel, Sim. né? Então, essa reação inflamatória. E aí, a gente trabalha naquele conceito de camadas, né? Então, como todos os procedimentos que a gente faz hoje na harmonização, visando trabalhar em rejuvenescimento, a gente trabalha
gerenciando o envelhecimento, né? Sim. Para rejuvenescer. Então, a gente sabe que envelhece em todas as camadas, desde a camada óssea até a camada da pele superficial. Então, a gente trabalha com ultrassom em cada uma dessas camadas. Uhum. Então, é legal porque eu tenho ponteiras que vão atuar lá na camada do esmalte muscular, ponteiras que vão atuar na camada de gordura, na derme, na epiderme. Então, eu consigo abranger tudo de uma forma global. Sim, trabalhar em todos os tecidos praticamente, Isso. né? Diferente de algumas técnicas que a gente consegue trabalhar apenas em região de pele, né? Epiderme, derme, subcutâneo, né? A área que a gente mais trabalha na harmonização é a área subcutânea. Exato. E aqui a gente consegue... A gente consegue vir lá do profundo até o mais superficial. Isso com uma tecnologia. Então, assim, se você analisar, é uma coisa surpreendente, porque como é que você consegue atingir uma camada tão profunda, né, como o esmalte muscular, sem perfurar a pele, sem eu precisar causar ali uma abertura. Sim, para chegar naquele para tecido. chegar naquele tecido profundo. Então, isso que é o mais fantástico, assim, o mais legal, que eu gosto muito, sabe? Super interessante. Isso. E também, aqui, ó, a gente consegue entender um pouquinho desse princípio, né? De como que funciona. Então, a gente tem lá várias ponteiras no aparelho. E aí a gente consegue atingir essas camadas. Então, por exemplo, a ponteira de 4,5 milímetros é uma ponteira que eu tô lá em esmalte. Então, é essa ponteira aqui que vai garantir para mim ancoragem e sustentação. É essa ponteira que vai me trazer como resultado um lifting facial. Certo. Né? Os pacientes vêm e relatam: meu Deus, meu rosto está derretendo. É a Eu principal tô envelhecendo queixa, né? e meu rosto derreteu, né? Eu ouço muito, acredito que você também. Então, assim, essa ponteira que vai trazer para nós aquele reposicionamento tecidual dessa pele derretida aqui, eu consigo trazer esse reposicionamento e ancorar essa pele na região que ela realmente tem que estar, né? A ponteira 3 é uma ponteira já que está em derme profunda, então é ela que é responsável ali de formar, de induzir os fibroblastos a formarem fibras de colágeno. Então é com essa ponteira que eu vou combater a flacidez. E aí a ponteira de 1,5, que é a ponteira... Essas 3 aqui são as que a gente mais usa, tá? Certo. Mas eu tenho mais 2 além delas aqui. A ponteira de 1,5 é a que está mais superficial. Então, é com essa ponteira ali que eu vou trabalhar rugas e linhas mais finas. Eu tô um pouquinho ali na epiderme, então é uma ponteira mais superficial. Ela vai me trazer uma qualidade de pele. Essa é bem indicada para quem quer um tratamento inicial, por exemplo, para linhas de expressões. Sim. E tem um pouquinho medo de agulha, para trabalhar com toxina botulínica, botox. Isso. E na maioria dos pacientes, a gente vai usar praticamente essas 3 aqui, são as mais chaves, né? Certo. Além delas, a gente tem a ponteira 6, que daí é uma ponteira já mais profunda, e ela tá em camada de gordura. A gente diz que a ponteira 6, ela já é uma ponteira quase não, ela é uma ponteira macro, e ela faz lipólise. Então, ela quebra células de gordura. Certo. E aí, essa ponteira eu utilizo muito em pacientes que têm face já mais pesada, sabe? Ou quer tratar a região da papada, né? Sem fazer cirurgia, eu utilizo a ponteira 6 para fazer essa quebra de gordura. Que gordura. Mas eu consigo trabalhar todas as ponteiras ali no mesmo paciente. O que vai me dizer ali quais eu vou usar mais é a necessidade do paciente. De cada paciente, né? A queixa principal, né? Isso, exatamente. Então, é legal porque eu consigo ter essa visão global, né? Consigo trabalhar em todas. Sim, com um único tratamento, né? Um único aparelho, você consegue abranger várias áreas que, se fosse fazer uma harmonização com produtos, né? Igual a 1,5, a gente pensaria numa toxina botulínica. 3, 4,5, a gente pensaria aí num estimulador de colágeno, né? Um ácido hialurônico. Exato. Falando até em bioestimulador, Isa, o que você acha
de trabalhar esse combo aí em conjunto? Excelente. Excelente, Um né? bioestimulador e mais Esse ultraformer. conjuntinho dá match, assim, dá super liga, sabe? Inclusive tem artigos aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho, artigos científicos comprovando ali na literatura que a associação dessas técnicas é excelente, né? A gente consegue potencializar para o nosso paciente um resultado, potencializar esse estímulo de colágeno em até 7 vezes mais. Então, Nossa. é bem significativo. Com né? certeza. E conta um pouquinho para mim como que funciona, assim, quando você vai fazer o tratamento em conjunto. Você faz primeiro a aplicação do aparelho, depois o produto, ou o produto primeiro? Como que funciona? Sempre para eu nós. vou priorizar o aparelho primeiro. O aparelho. Por isso que eu falei que hoje ele é um procedimento de entrada, entende? Porque eu sempre vou iniciar por ele. Certo. Por quê? Primeiro, porque eu não posso gerar uma reação inflamatória também muito exacerbada, né? Quando eu coloco um bioestimulador de colágeno, eu também crio ali uma reação inflamatória. Eu tenho edema, eu tenho dor, eu tenho, né, todo aquele processo. Sim. Aqui eu também tenho, mas é diferente de eu fazer o ultrassom primeiro e em seguida fazer um bioestimulador. Certo. Tá? Então sempre eu vou priorizar iniciar pelo aparelho. Ótimo. Né? E é aquilo que a gente estava falando aqui dos pacientes que não querem hoje injetar muita coisa. Então o paciente às vezes chega e ele tem, sei lá, a face já mais redonda, um formato de rosto redondo, que se você colocar muito produto, né? Colocar essa injeção exacerbada de produtos, pode ser bioestimulador, pode ser preenchedor, eu vou acabar pesando ainda mais a face do paciente. Potencializando mais ainda. Ele não vai gostar. Ele não vai, porque ele já se incomoda com aquilo, né? Então os pacientes já chegam, ai, meu rosto é muito redondo, muito pesado, tenho muita bochecha. Então eu primeiro entro com ultrassom para compactar esses tecidos, degradar gordura, dar uma enxugada ali, melhorar a região de contorno facial, para daí eu entrar com injetáveis. Sim. Porque daí eu vou entrar com injetável para refinamento. Então é diferente de eu tentar resolver a vida da pessoa injetando. Né? Exatamente. E a gente hoje não é mais assim, a harmonização, graças a Deus, caminha para um outro lado. Sim, para a naturalidade. Para a né? naturalidade, que exatamente. A gente infelizmente, está vendo muitas pessoas saindo com o mesmo formato de rosto, o mesmo padrão. Exato. Né? E isso é algo que eu converso muito e falo muito com os meus alunos também, que a gente tem que ouvir o paciente. O padrão da moda é esse tipo de preenchimento labial, esse tipo de preenchimento de malar, mas você tem que ver as características do teu paciente. Eu até brinco. Imagine eu com uma mandíbula bem marcada, né? Um rosto mulherão, daí quando eu abro a boca com essa vozinha de gato, não combina, não dá match. Então. Né? Então a gente tem que ver a personalidade do paciente, as características do paciente para você saber, né, o que ele quer transmitir, né? Assim como a gente fala de capital visual, né, a identidade, do jeito de você se vestir. A individualidade. A individualidade, né? Exatamente. A harmonização entra nisso também, né? A gente nisso. Lapidar apenas o diamante, né? Trazer o que é mais belo. É verdade. E isso vem muito dos profissionais, né? Da visão do profissional em entregar esse tipo de resultado, e entregar isso para o paciente. Então, por isso que eu vejo, assim, e agradeço muito que está caminhando para um outro lado, né? Exato. Que estamos saindo desse formato, né? De padronizar pacientes. Não é legal. E aí, deixa eu ver aqui o que a gente... isso aqui é bem legal. Aquilo que eu estava falando para vocês de atingir profundidade de camada sem perfurar epiderme. Então, quando a gente compara lá, ó, na primeira coluna, a gente tem
a ação do Ultraformer. Uhum. Então, veja que eu tenho ali lesões em epiderme, eu tô ali a 1,5 milímetro. Sim, de região de epiderme. Aqui, epiderme, derme mais superficial, eu tô lá, ó, em derme mais profunda, e lá embaixo eu tô no SMAS. Então, eu atingi aquela profundidade sem perfuração nenhuma, sem ter que abrir um canalículo ali, sem ter que fazer uma perfuração. Sim. Né? E com outros, comparando o Ultraformer com outras tecnologias, aqui, ó, a radiofrequência nessa coluna do meio. Uhum. A radiofrequência, ela é aquele aquecimento, né? A gente tem essa onda de aquecimento, mas a gente atinge, ó, no máximo, derme média, um pouco da derme um pouquinho profunda aqui, mas eu não consigo atingir SMAS. E com laser, a mesma coisa, né? Laser eu tenho ali, no máximo, derme mais superficial. Então, trabalhando mais nessa camada de epiderme, mais superficial mesmo. Então, é bem legal quando a gente consegue comparar tecnologias, né? Para entender o que cada uma pode proporcionar e trazer para nós como resultado. Eu gosto bastante de ter essa tabela aqui, porque facilita muito a visualização. Então, a gente não tem nenhuma outra tecnologia que seja capaz de fazer aquilo ali. Sim, né? Super interessante. E ao contrário da radiofrequência também, ele não faz aquecimento, né? Não traz esse desconforto, assim, para o paciente. Bem leve. O aquecimento dele é bem controlado, digamos assim. A radiofrequência tem que estar ali vendo a temperatura, temperatura e tudo mais, né? Mas com o Ultraformer isso já não acontece. Eu tenho um leve aquecimento, mas que eu controlo ali também de acordo com aquilo que o paciente está me relatando, né? Com a sensibilidade do paciente. Então, tem pacientes que eu consigo trabalhar numa potência um pouquinho maior, tem pacientes que já não, que tem muita sensibilidade. Então, a gente trabalha numa potência já um pouquinho menor. Tá? Então, é bem legal. Esse vídeo aqui, inclusive a doutora Tuane me ajudou a gravar, né? Ele mostra como funciona esse princípio do Ultraformer, né? Que a gente diz que é um disparo, mas o que é um disparo? Sim. Né? Ele trabalha com um sistema de disparos. Então, cada vez que eu aperto o meu dedo ali naquela manopla, é um disparo. Então, um disparo é isso aqui, ó, que ele faz essa linha pontilhada de microlesões. Então, são essas microlesões que a gente está causando lá nos tecidos do nosso paciente. Então, eu estou causando lá na camada de SMAS várias microlesões. Aí eu superficializei um pouquinho, venho para a ponteira 3, onde eu estou em derme, eu vou causar várias microlesões na epiderme. Então, eu vou ter ali uma somatória de microlesões que vão me trazer como resultado uma contração tecidual e a reação inflamatória controlada. Eu gosto bastante desse vídeo porque mostra exatamente, fica fácil da gente visualizar, né? Visualizar. Porque fica pensando, mas como assim, né? Que faz várias... Como que faz, né? Como que um ultrassom vira colágeno na minha pele? Exatamente. Esse vídeo é super didático. Então eu gosto bastante. Dá pra ver que é tipo bem um grampeamento, né? Exatamente. Como você falou, né? Um grampeamento dos tecidos. É bem legal. E aqui eu trouxe alguns artigos para comprovar, né, o uso da tecnologia. A gente não faz isso de forma aleatória, né? Nenhum dos nossos procedimentos a gente faz de forma aleatória. A gente tem uma base científica, né? A gente tem na literatura, assim, embasando os procedimentos que a gente faz, o porquê a gente faz. Então é legal, eu gosto sempre de trazer artigo para clarear, porque a gente trabalha baseado nisso, né? Esse artigo ali tá falando justamente daquilo que você comentou, da associação com bioestimulador. Então, ali ele fez associou o ultrassom microfocado com o PLLA, né? O ácido polialilático. E aí teve resultados bem legais, teve na região de terço inferior, pescoço e colo. Esse artigo aqui da Casabona também
fala dessa combinação, né, de procedimentos na mesma sessão. Então, pacientes que fizeram ultrassom com toxina, com preenchedor, com bioestimulador, tiveram resultados muito superiores do que o paciente que só fez ultrassom, ou que só fez toxina, só bioestimulador, né? Então, comprovando realmente essa potencialização de resultado, quando a gente associa. É muito, muito legal. E a gente procura fazer isso no nosso dia a dia, né? Nem sempre é possível, porque a gente sabe que é um investimento um pouco alto para os pacientes, mas dá resultado. Sim. Sim, dá resultado. Eu via, né, aqui no consultório a gente chama a Isa, né, para fazer. A Isa fez aqui, ministrou curso para os nossos alunos e todos os pacientes adoraram. Ai, que bom. Acharam que ficou maravilhoso, principalmente região infraorbital, né, para linhas finas. E sabe o que é legal? A gente consegue trabalhar com ele em regiões que a gente não tem possibilidade de vir com um bioestimulador injetável, por exemplo. Exatamente. Né? Em linha de músculos orbiculares, né? Orbicular dos olhos, orbicular da boca, onde os pacientes têm bastante linhas finas, né? Região da glabela também. Região da glabela. Que é uma região que a gente é um pouco limitado em relação a injetáveis, né? Exatamente. É legal que a gente pode trabalhar com ele de uma forma segura, né? Que a gente não vai estar causando nada de risco para o paciente ali. E estimular colágeno, fazer tratamento. Sim. Então, é muito, muito legal. Esses 3 artigos aí, basicamente, que eu gosto de trazer e que a gente comenta bastante, né, com os alunos e tudo. E o pessoal, assim, pergunta. Hoje os pacientes também estão muito bem informados, né? Você sabe que às vezes eles já chegam no consultório, eu quero fazer Ultraformer. Sim. Mas é Ultraformer mesmo? Isso. Né? Então, a gente já tem também essa questão do paciente já saber. Né? Ninguém mais hoje. Eles vêm mesmo com a expectativa desse aparelho, né? Sim. Porque comparado com os outros, igual você mostrou ali, pra gente não consegue chegar exatamente em todas as camadas, né? Sim. E explica um pouquinho para nós desses tratamentos individualizados, como você comentou ali pra gente. Tenho, assim, a gente trabalha, Tuane, de uma forma muito individualizada em relação ao planejamento. Sim. Tá? Então, cada paciente é um paciente, né? Cada paciente tem uma necessidade. Sim. A empresa, ali quem compra um ultrassom microfocado, né? Seja um Ultraformer ou alguma outra marca, a empresa ela vai te mandar um protocolo, né? O que você vai fazer, como que você vai seguir. Só que não tem como eu seguir uma receita de bolo igual para todos os pacientes. Sim, é isso que você comentou, que os pacientes já chegam falando, né? Às vezes eles falam, eu quero tantos pontos, né? Mas quantos disparos vão? Isso. Eles sabem, tá? Exatamente. Eles sabem. E aí não tem como eu seguir uma receita ali, né? Até porque um paciente de formato de rosto redondo, com face pesada, é totalmente diferente de um paciente que tem uma face magra, às vezes até um pouco esquelética, né? Às vezes paciente atleta, que a gente também acaba atendendo bastante, paciente que tem o rosto muito fino, é totalmente diferente. Não tem como eu seguir uma receita, né? Então a gente acaba individualizando muito de acordo com a necessidade. Então, se um paciente de heavy face, que a gente diz, né? Uma face mais pesada, eu vou trabalhar nele um pouco de ponteira de gordura, né? Nossa ponteira 6, eu vou focar em enxugar esse volume para depois eu injetar. Então, por isso, mais uma vez eu reforço, ele é um tratamento hoje de entrada. Porque o paciente de heavy face, ele chega, no máximo que eu vou injetar nele é uma toxina botulínica. Sim. Eu não vou injetar preenchedor, né? Eu vou primeiro enxugar um pouco aquele volume, melhorar contorno, degradar um pouco desse peso facial, para daí eu vir com injetáveis, para daí eu planejar essa mudança de formato de rosto, né, de dar, assim, não uma mudança de formato, mas de valorizar realmente aquilo que o paciente já tem, né, resolver a queixa dele. E quando ele vem com essa heavy face, assim, é a queixa. Eu queria
contorno, eu queria, sabe, que aparecesse minha mandíbula. É só, sabe, assim? Então, eles já vêm com essa queixa. Então, aí a gente entra com um protocolo. Normalmente, vai mais sessões. Sim. E, normalmente, você perguntou das sessões. Normalmente, a gente recomenda, assim, claro que depende de cada caso, né? Mas a gente recomenda mais sessões. Aí, depende, por exemplo, tem pacientes que vêm só para manutenção anual. Tem pacientes que, às vezes, a gente fala, não, volta daqui uns 60 dias, que eu quero dar mais uma pegada ali, principalmente na região de pálpebra, que é uma região mais difícil de tratar, né? Que a pele é mais fina, a gente tem uma flacidez maior e é o único procedimento que a gente pode, além dos fios, é o único procedimento que a gente pode fazer. Exato. Então, aí a gente pede pelo menos ali umas 3 sessões, sabe? Daí focada naquela região. Região da papada também, para reduzir o volume de papada. Tem a opção da lipo, né? Mas a gente consegue reduzir e ter resultados bem interessantes só com a tecnologia, né? Certo. Depois da lipo, inclusive, às vezes o paciente fica com flacidez, a gente consegue também melhorar para somatizar o resultado. Sim, até essa era uma pergunta que eu ia te fazer, doutora. Após o procedimento cirúrgico da lipoaspiração, quanto tempo após você indica fazer a realização do procedimento? Pelo menos 90 dias. Pelo menos. O ideal é até um pouquinho mais. Né? Para que aquele resultado ali e aquela cicatrização pós-cirúrgica também venha acontecer. Isso falando em região de face e pescoço, né? Porque às vezes os pacientes, a gente pode fazer ultraformer corporal também, não é o nosso foco como cirurgião dentista, né? A gente não é nossa área de atuação, mas é possível. Então, às vezes a gente recebe dúvidas de pacientes, eu fiz cirurgia plástica, posso fazer ultraformer para dar aquele... Pode, mas aí a gente pede pelo menos ali de 4 a 6 meses pós-cirúrgico. Certo. Até a lipo mesmo, né, a gente... Bom, você fez lipo e tudo mais. A gente pensa muito nisso no processo inflamatório, ainda que vai ter, né, da procedimento cirúrgico. Recuperação. Isso. E também a gente fala que o resultado final do paciente é 180 dias, né? Então, por isso que às vezes não vale a pena tentar fazer antes, Preciso respeitar esse tempo, Exatamente, respeitar esse tempo de recuperação. Perfeito. E eu queria te perguntar também se tem contraindicação para algum paciente, se é contraindicado. A gente contraindica para pacientes que tenham PMMA, né, aquele preenchimento definitivo na região facial. Certo. Que a gente sabe que tem muitos pacientes que têm, então a gente também evita trabalhar com paciente de PMMA. Pacientes que fizeram ortognática recente, né, assim, também precisa respeitar um período, tá? Pacientes... uma dúvida que sempre me perguntam. Eu fiz implante dentário, posso fazer, né? Mesma coisa, respeitar esse tempo pós-cirúrgico ali, depois tudo bem, tá? Pode fazer. Mas eu não vou perder meus implantes. Não vai. Não vai acontecer. É mais pela cicatrização, né? A respeitar aquele processo de cicatrização completo para daí a gente fazer o procedimento de forma mais segura e também para ser mais confortável para o paciente, né? Eu ia te perguntar especificamente disso de ortognática, porque os pacientes, quando a gente faz a osteotomia leforum, né, a placa de fixação em região da maxila, nessa área, às vezes ela pode ser até palpável, né? Que aqui é uma área muito espessura, muito pequena, como a gente comentou, até uma região mais difícil de tratar, que a gente consegue tratar com ultraformer ou fios. Isso que eu ia te perguntar, se esses pacientes de ortognática, eles podem realizar também, né? Essa é uma dúvida minha como cirurgião maxila de pacientes de ortognática. Quem faz muito ortognática. Aí a gente tem essa dúvida, porque os pacientes, né, podem vir a questionar, né? E a gente sabe ali do aquecimento, faz um leve aquecimento e tudo mais. Mas pode fazer. E pela profundidade que a gente consegue atingir. Exato. Então, em determinadas regiões, como por exemplo essa região que você está comentando, aí a gente já trabalha com mais cautela, né?
pode sim fazer, inclusive eu tenho alguns pacientes que vieram de ortognática, mas já assim, há mais de 5 anos. Sim. Então essa cirurgia já está consolidada, Tudo já certinho. está, né, cicatrizada, completo. Então, tudo bem, não tivemos problema nenhum, a gente executa, inclusive o paciente não tem diferenciação de desconforto durante o procedimento, tá? Então, às vezes o paciente pensa que vai doer, que vai dar choque, que as placas vão, né? Vão movimentar, Não, né? não. Igual uma ressonância magnética, né? Que o pessoal tem medo. Não, mas quanto a isso é tranquilo, tá? Eu só realmente peço, em ortognática, pelo menos 1 ano, 2 anos pós-cirúrgico. Aí dá pra gente trabalhar com tranquilidade, sem medo de, né, de ter nenhum tipo de intercorrência. Não que vá ter uma intercorrência, mas pela sensibilidade que fica. É uma cirurgia muito grande. Sim. Né? O paciente ele leva um certo tempo, a formação óssea e tudo mais. Então, eu prefiro respeitar, pelo menos por 1 ano ali, pra gente entrar com alguma outra terapia. Que mais, assim, que eu queria te perguntar, Isa, era referente do pós, se o paciente tem que ter algum cuidado após o procedimento. Tipo, se pode ter algum hematoma, algum edema, ele tem que ter algum cuidado específico. Essa é uma grande vantagem do ultrassom, porque o paciente ele pode vir fazer e ele voltar às atividades dele normalmente. Então, o paciente não precisa ficar de repouso, não precisa... Não movimentar a cabeça. Tudo tranquilo. Ele pode vir na hora do almoço, fazer aqui e voltar a trabalhar, sabe? Não vai impedir ele de nada. A única coisa que eu peço para evitar tomar anti-inflamatórios, né? Para que a gente não tenha ali uma inibição ali dessa reação, desse processo. Porque a gente quer fazer um processo inflamatório. A gente quer causar um processo inflamatório, né? Porque é a inflamação que vai gerar essa neocolagênese. Então, eu peço para cuidar com anti-inflamatório. E assim, de efeitos adversos, né? Eu acho que você também quis colocar um pouco nesse sentido. Que tipo de intercorrência eu posso ter? Exato. Então, assim, a gente pode ter ali uma sensação de dormência, às vezes alguns pacientes relatam. Parestesia, se eu não respeitar os limites aqui de principais artérias e inervações e passar com uma ponteira ali de ultrassom mais profundo, eu posso lesionar o nervo e causar uma parestesia. Sim, principalmente marginal da mandíbula, né? Principalmente. Essa região aqui é... Jaws. Quando a gente quer pegar aquele jaw aqui. Mas às vezes eu já até falo pro paciente, eu vou pegar essa gordurinha aqui, né, que a gente chama de jaw, eu vou dar um pega nela pra, né, mas eu corro o risco de causar uma parestesia e tal, e aí a gente vai tratar como parestesia, né? Aí o paciente já me relatou aqueles sintomas ali, eu já entro com a medicação já para ir revertendo. Certo. A gente pode ter também eritema, um pouquinho de pápula, normal também, ficar já logo em seguida, né? O paciente até 24 horas ali, ele pode ter uma formação de pápulazinhas. Tem algo bem interessante que pode ter, mas que é totalmente erro de operador daí, tá? Que a gente chama de dermal stripping, que são aqueles disparos ali que fica de forma bem superficial na pele. Então fica como se fosse vários pontinhos, aqueles pontinhos do disparo aparentes na pele. Mas isso é bem técnico dependente. Então a tecnologia é a tecnologia, mas ela depende de um operador, né, que precisa saber o que está fazendo. Exato. Então, quando o paciente tem esse dermal stripping, é por erro de técnica, ou está muito superficial a ponteira, a gente tem que manter uma certa pressão do aparelho na pele. Então, se ficar muito superficial, eu corro o risco de causar o dermal stripping ou até queimadura, tá? E também pouco gel condutor, que a gente precisa utilizar o gel condutor para... por causa da onda ultrassônica. Isso, para conduzir, né? Então, se o profissional coloca uma quantidade muito mínima desse gel, também pode causar essa intercorrência, mas que também passageira, tá? Vai tratar, vai hidratar a pele, proteger bastante e ela vai
sumindo ali normalmente. E quando faz essas marcações na pele, qual seria o tratamento? Uma curiosidade A agora. gente pede para dobrar a atenção com protetor solar, Aham. né? Principalmente protetor com cor, em dias de sol, assim, para evitar que fique manchado, e muita hidratação. Então, Tá. o paciente tem que hidratar bem, vai fazer umas casquinhas, tipo de machucar mesmo. Quando a gente machuca e vai formando casquinha, e não arrancar as casquinhas, né? Tá. Porque daí também posso causar Sim, mancha. sim, pode manchar. Pode causar. Eu vou até contar, porque assim, quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei com dermal stripping. Pena que eu não fotografei, eu devia ter fotografado. Porque eu fiz a região aqui dos olhos, e aí a gente ainda estava aprendendo a manusear o aparelho e tal. E daí naquela empolgação, né? vamos fazer e tal. Aí acabou que eu fiquei um pouquinho aqui na região dos olhos, mas também cuidei ali, passou tudo certo. E em relação a intercorrências, acho que as mais graves seriam a parestesia e queimadura, né? Eu posso sim queimar o paciente se eu trabalhar numa potência muito alta, se eu não manter uma certa pressão na região do rosto, pescoço. Eu tenho que ter uma certa... Se eu fizer muito superficial com uma ponteira de alta profundidade, eu posso causar uma queimadura. Sim. Ou, por exemplo, eu vou usar uma ponteira 6 num paciente de face magra. Eu vou queimar ele. Entende? Sim. Então, eu preciso saber indicar o uso de cada ponteira também. Sim, não é só olhar 6 para gordura, né? Tem que avaliar a face do paciente. Vou passar tudo aqui, seja o que Deus quiser, né? Não é assim. Então, se eu usar uma ponteira 6 num paciente que não tem gordura facial, eu vou queimar ele com toda certeza. Então, isso também é um... E aí, causei uma queimadura. Eu vou tratar como queimadura. Sim. Né? Então, e torcer, orar muito, jejuar para não deixar marca no rosto do paciente, porque daí você já pensou. Então, apesar de tudo, era isso que eu queria falar aquela hora aqui que veio e fugiu. Apesar de tudo, por ser uma tecnologia, ela é, né, uma tecnologia de ponta, mas ela é muito técnico dependente. Sim. E aí os pacientes vêm e perguntam assim, eu vou fazer isso, vou fazer outra forma, daí eu não preciso fazer mais nada. Não é assim, não preciso nem fazer botox mais. Não é assim, né? Uma coisa é um complemento. Sim. Então, às vezes, os pacientes acham que é a solução da vida, assim, que é um passe de mágica, sabe? Então, daí a gente tem que... Não é bem assim. Né? Tem que ir orientando, porque às vezes o paciente realmente acha que resolve todos os problemas. Que vai resolver todos os problemas. Então, não. Né? E o profissional também tem que saber passar, orientar. Orientação. Senão não trazer aquela grande expectativa, né? É melhor a gente trabalhar com expectativa baixa e ter um bom resultado. Exatamente. E aí, quando a gente fala a palavra lifting, né? O paciente já faz até assim. Eu vou sair assim. Não, calma, vamos dar uma baixada. Sim. Porque precisa alinhar essa expectativa aí. Exato. Né? Às vezes o paciente puxa, né? Chega na frente do espelho, eu quero ficar assim. Eu quero sair assim. Né? Puxa tudo isso pra trás. É bem isso. A gente ouve isso assim diariamente, né? Sim, diariamente. E a gente tem que colocar na balança e trazer a real expectativa, né? Pra sair tudo assim apenas o lift cirúrgico daí, né? Exatamente. E aí quem procura ultrassom, ele tá procurando porque já é um procedimento não invasivo. Tá querendo fugir da cirurgia, né? E tem pacientes que já não, eu já vou pra cirurgia de uma vez. Então, mas o bom é que a gente consegue trabalhar tanto como entrada, né? Como você falou, como complemento até um pós-cirúrgico, né? Como complemento. Muito às vezes interessante. o paciente fez o procedimento lá de lift, mas é o que a gente fala, também o lift não é o resultado da vida, né? A gente tem que fazer manutenção após também, né? Então, você pode totalmente trabalhar após com outra forma como um complemento. Complementa muito. É muito interessante e a gente tem, assim, bons resultados, sabe? Outra coisa que eu queria falar, que eu acho bem importante, que às vezes, assim, eu vejo alguns colegas comentar, eu aluguei Ultraformer, mas não sei muito mexer e tal.
E aí essa questão, eu acho que o profissional ele precisa buscar mais conhecimento em relação a isso. Não é só um simples aparelho que você vai lá e passa, né? Inclusive, eu tive esses dias conversando com uma colega e ela estava me relatando de um profissional que ele não usou gel condutor, ele usou vaselina para deslizar o aparelho. E aí queimou a face do paciente. Então, assim, é um risco. Não é tão simples, né? Porque às vezes o profissional, não, até banaliza um pouco. Mas eu foco e pego isso até no pé dos alunos de falar, não, estuda, entende o princípio disso aqui pra gente fazer uma coisa com responsabilidade, entregar um resultado certo também. Sim, até porque o gel condutor, ele não é para escorregar o aparelho na pele. Ele é para conduzir. A gente lembra da física. A gente precisa do gel, né, por causa da onda ultrassônica. Exatamente. Né? Como o próprio nome de gel condutor, né, para fazer a condução. E ele é à base de água, então é seguro. Digamos assim, né? Outro ponto também. Pouco gel eu posso queimar, mas também muito gel não é interessante. Então tem que ter ali a quantidade ideal. Mas isso a gente vai ali... quando eu dou mentoria ou quando eu ensino os alunos, né, nos cursos lá, a gente pega na mão mesmo e vai ensinando. Você vai fazer assim, você vai fazer assado, por isso. Né? O aluno precisa... entender os princípios, saber o que está fazendo, né? Exato. Como qualquer procedimento que a gente... Não é porque não é nada invasivo que também não... que não dá nenhum problema, né? Ao contrário, a gente viu que pode ocasionar queimadura no paciente, ter intercorrências também. Também, a gente está trabalhando com o ser humano, né? Exatamente. Tem que ter ali responsabilidade. Com certeza. Isa, muito obrigada. Obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Adorei também. E deixa à disposição caso você queira falar mais, né, comentar mais uma coisa, trazer mais uma informação para nós. Eu acho que a gente falou tudo, foi bem, assim, bem completo. A gente conseguiu ali abordar todos os pontos importantes, né? E principalmente ali para os profissionais entenderem, conhecerem um pouquinho mais, né? E é isso, me coloco à disposição também aí de você quando precisar. Obrigada. Somar resultados, somar forças, estamos aí. Estamos aí. Muito, muito obrigada mesmo. Adorei o nosso bate-papo. Né? Foi algo simples, dinâmico, mas a gente está aqui para isso, né? Para trazer informações e conteúdos. Como a gente está aqui mesmo, né? Duas profissionais conversando em base de conversa e conteúdos científicos, trazendo o que há de melhor aí para os nossos colegas, para os pacientes. Exatamente. Né? Muitíssimo obrigada e espero ver você mais vezes aqui com a gente, conversando. Eu volto, com certeza. Mais tempo. Obrigada, tá? Foi um prazer. Eu que agradeço. Foi muito bom. Nossa.